Bom dia, senhoras e senhores jornalistas. O Conselho de Ministros aprovou hoje o Programa de Revitalização do Pinhal Interior, elaborado pela Unidade de Missão para a Valorização do Interior. Este programa assenta em 3 eixos estratégicos centrados no ordenamento sustentado do espaço rústico, na segurança das populações e proteção da floresta e no desenvolvimento económico e social das regiões afetadas pelos incêndios. O Conselho de Ministros alterou também o Regulamento de Segurança e Barragens e aprovado o Regulamento para Pequenas Barragens. Foi aprovado igualmente o Decreto-Lei que altera o regime jurídico das câmaras de comércio e indústria no sentido de permitir que estas exerçam a sua atividade fora do território nacional, e foi apreciado e aprovado o Plano de Ação 2017-2018 para a integração de pessoas em situação de sem-abrigo, que na semana passada foi aprovado na Comissão Interministerial da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo. Dava a palavra ao Sr. Ministro do Trabalho para nos explicar um pouco mais este. Muito obrigado, Sr. Ministro. Como sabem, o Conselho de Ministros tinha aprovado já em resolução a Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem Abrigo 2017-2013, que veio renovar a estratégia que tinha vigorado até 2013, se bem que o seu limite temporal fosse 2015, e que foi elaborada depois de um intenso processo de consulta e de trabalho com as muitas dezenas de instituições que têm uma forte intervenção neste plano. Esta estratégia dá agora origem a planos em cada 2 anos, portanto estamos agora a aprovar o plano até final de 2018, tem uma estrutura de coordenação interministerial, mas também uma estrutura de gestão e um Conselho Executivo onde estão presentes, e consultivo, onde estão presentes as diversas instituições da sociedade civil que, como há pouco disse, trabalham nesta área. Basicamente, o plano para 2018 até a final de 2018 entrega os 3 eixos principais da estratégia: o conhecimento da situação, o reforço da intervenção promotora da integração das pessoas em situação de sem-abrigo e também a linha da coordenação, monitorização e avaliação da estratégia. Para a concretização destes 3 eixos foram desenvolvidos um conjunto de objetivos que depois se desagregam em 76 ações. Como eu há pouco disse, elas serão coordenadas do ponto de vista do Governo por uma comissão interministerial. O orçamento estimado, o orçamento mínimo estimado, já que há medidas que se enquadram noutras ações, é de 60 milhões de euros para estes 2 anos, para o ano, principalmente para o ano 2018, naturalmente. E, desta forma, estamos em condições de continuar a apoiar e reforçar o apoio a todos aqueles que trabalham para reduzir substancialmente a incidência deste fenómeno e para garantir a promoção da inclusão e da melhoria das condições de vida dos sem-abrigo em Portugal. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Estava agora a palavra ao Sr. Ministro Adjunto para dar um pouco mais de informação relativamente ao Programa de Valorização do Pinhal Interior. Muito obrigado, Sra. Ministra. Muito boas tardes. O Programa de Valorização do Pinhal Interior resulta de uma iniciativa tomada pelo Conselho de Ministros em julho deste ano, após os incêndios que ocorreram em Pedrógão Grande e que afetaram mais 6 municípios da região. Os incêndios foram muito importantes e muito violentos. Iniciaram-se imediatamente ações de reconstrução e de consolidação de emergência, mas nessa altura também se pensou que era importante projetar o futuro e tentar encontrar uma forma de integradamente se poder apostar no ordenamento do espaço rústico, na resiliência dos povoamentos e das populações e, finalmente, no desenvolvimento económico e social das regiões afetadas. Este trabalho foi coordenado pela Unidade de Missão para a Valorização do Interior, mas assentou sobretudo nos contributos dos 7 municípios das áreas, que se envolveram intensamente e contribuíram com a maior parte das sugestões e das medidas que aqui estão propostas.
Esse trabalho dos municípios foi depois muito bem articulado com vários dos ministérios que estarão envolvidos na execução deste plano e com vista a validar a execuibilidade das medidas e das propostas e ter uma ideia dos recursos a afetar à sua execução. O programa foi colocado à discussão pública e foi subsequentemente alterado em função disso. Gostava de salientar que o programa, pensado inicialmente como vocacionado para esta região piloto, dos 7 municípios afetados pelos incêndios de junho, aposta numa transformação estrutural destes territórios. São territórios que são caracterizados por uma cultura florestal em contínuo, e que a aposta do plano é num espaço ordenado, com capacidade de ter uma viabilidade económica assente numa floresta multifacetada que possa ser mais resiliente aos incêndios e possa também reter e atrair população. O prazo de execução deste plano decorre em 4 anos, a partir de 2018, mas é certo que há algumas das medidas que aqui estão contempladas que já se iniciaram. Na verdade, desde medidas de estabilização de emergência dos solos mais afetados pelos incêndios, que estão já em curso, ou estão a iniciar-se nesta precisa semana, mas também, por exemplo, o lançamento de um programa de atração de investimento ao abrigo de instrumentos financeiros europeus, que de um programa de cerca de 100 milhões de euros para investimento na totalidade dos municípios afetados pelos incêndios deste ano, cativa 25 milhões especificamente dirigidos aos municípios do Pinhal Interior. São medidas, portanto, que já estão em curso. Este programa já tem ações imediatamente a ser executadas, mas é um programa de fôlego e de médio prazo com vista à transformação do território. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Estamos agora à disposição das senhoras e dos senhores jornalistas, na verdade só das senhoras, não, peço desculpa, para responder às perguntas que queiram colocar. Há uma pergunta que é incontornável. Sabemos que o Sr. Ministro das Finanças vai dar uma conferência de imprensa daqui a pouco, mas ainda assim gostaria, enquanto colegas de Governo, como é que vem esta candidatura, se isso foi discutido ou não. Se o Ministro esteve presente, eu tenho indicação que ele não terá estado presente, mas, enfim, o que nos puder dizer publicamente sobre o que se passou. Como sabe, hoje é a decisão da candidatura, não é a decisão final, será tomada em 4 de dezembro na reunião dos Ministros das Finanças. Se estamos contentes com esta candidatura, achamos que ela reconhece o mérito do nosso Ministro das Finanças, também para que, presumo que as senhoras e os senhores jornalistas saberão, que esta candidatura, no caso de ser aprovada, não é incompatível, bem pelo contrário, o cargo é exercido por ministros das Finanças em exercício, portanto o senhor Ministro das Finanças continuará a ser o Ministro das Finanças do Governo português. Ficaremos sempre, como ficamos sempre, satisfeitos como uma candidatura de alguém, de um português, consegue chegar à decisão final e, naturalmente, ficaremos muito contentes, ficamos contentes com esta candidatura, mas ficaremos mais contentes se vier a ser eleito no dia 4 de dezembro, data em que será tomada a decisão pelos Ministros das Finanças do Eurogrupo, que depois a Cimeira dos Chefes de Estado tomará nota no dia 15 de dezembro e o exercício de funções, se for o caso, ou para quem for o caso, será a partir do dia 1 de janeiro. Não foi, de qualquer modo, uma discussão. Tivemos conhecimento dessa candidatura no decorrer do Conselho de Ministros, mas não foi objeto de discussão do Conselho de Ministros, onde sequer o Sr. Ministro das Finanças não estava presente. De qualquer modo, o facto de se confirmar esta candidatura muito próximo da data da eleição significa que o Governo português está confiante de que, de facto, Mário Centeno é um candidato forte e pode mesmo ganhar esta corrida? Que Mário Centeno é um candidato forte, mas vitórias elas acontecem no final do jogo.
Tenho questões a colocar à Sra. Ministra da Presidência ou ao Sr. Ministro do Trabalho. A Sra. Ministra da Presidência, ainda sobre este tema, que é uma corrente que entende que o Ministro Mário Centeno ficará mais inibido, eventualmente como Presidente do Eurogrupo, de defender as posições específicas da Europa do Sul, de maior flexibilidade em relação a regras de disciplina orçamental. Em relação ao Sr. Ministro do Trabalho, eu pergunto, os desenvolvimentos desta manhã na Auto Europa continuam a indiciar um braço de ferro prolongado entre a administração e os representantes dos trabalhadores, o que pode ser um fator negativo de desconfiança em relação a futuros investimentos de impacto e à manutenção deste grande investimento em Portugal. E ainda em relação às penalizações para as reformas antecipadas, era outra questão que estava a ouvir. Sr. Ministro do Trabalho. Muito obrigado. Relativamente à situação que se está a viver na Auto Europa, o Governo já teve a ocasião, através de declarações do Sr. Ministro da Economia e declarações de mim próprio, de manifestar a sua preocupação com a situação que vivemos. Vale a pena recordar dois aspectos que são extremamente importantes. Por um lado, que a história da Auto Europa em Portugal é uma história de sucesso, tem sido, estamos certos de continuará a ser, que tem sido baseada como um dos pilares fundamentais da sua capacidade de projeção externa numa intensa regulação através do diálogo social. A empresa e trabalhadores têm tido capacidade ao longo destas décadas de negociar, por vezes em condições difíceis, acordos que têm permitido o reforço da empresa, e neste momento estamos a viver um momento onde se registra provavelmente um maior crescimento e que se projeta para o futuro um maior crescimento da importância económica, laboral e social da Auto Europa no nosso país, na sua região, para os trabalhadores e para as suas famílias. Portanto, queria aqui manifestar, em nome do Governo, a nossa esperança de que e a nossa convicção de que a qualidade do diálogo social e a eficácia do diálogo social na Auto Europa regresse rapidamente. Depois, em segundo lugar, gostaria de relembrar que estamos de facto numa situação preocupante, já que duas comissões de trabalhadores eleitas pelos trabalhadores assinaram em momentos diferentes, mas próximos, nos últimos meses, 2 pré-acordos com a administração da empresa que viabilizam o crescimento da produção que é necessário para assegurar que a Auto Europa, por si só, dá resposta às necessidades do novo modelo que ali nasceu. Infelizmente, do ponto de vista do diálogo social, esses acordos que foram subscritos pelas comissões de trabalhadores, em particular este último, por uma comissão de trabalhadores que tinha sido recentemente eleita, não foram validados pelo referendo realizado aos trabalhadores da Auto Europa. Isso cria, naturalmente, uma situação de impasse, e as situações de impasse em empresas com a pressão externa que tem a Auto Europa são situações de risco. E, portanto, gostaria aqui de manifestar mais uma vez a preocupação que o Governo tem relativamente à situação que está a viver, mas também a sua expectativa muito elevada, manteremos uma atenção, uma proximidade muito grande à situação, mas também a sua expectativa que a administração da empresa e os trabalhadores terão a capacidade, muito rapidamente, porque o tempo está a correr muito depressa e quando há um impasse o tempo não corre a nosso favor, que muito rapidamente seja possível voltar a encontrar fortes pontos de convergência, já que foi dessa convergência, que não é contraditória com a existência de leituras e até de interesses contraditórios, foi dessa convergência que se alicerçou o sucesso da Auto Europa e se alicerçou o facto de a Auto Europa estar hoje a produzir
um novo modelo, o T-ROC, que está, aliás, a ter uma muito rápida, muito intensa penetração no mercado, o que aponta para a continuação do crescimento da empresa e da contratação de trabalhadores, que, aliás, está prevista no Plano de Desenvolvimento da empresa. Relativamente à outra questão que foi colocada, bom, julgo que estava a referir ao facto de terem sido hoje conhecidos os dados referentes ao impacto do aumento da esperança de vida no fator de sustentabilidade, que afeta primeiro que tudo a determinação da idade da reforma para 2019, que confirmarem-se estes dados, eu ainda não tive a oportunidade de os ver em detalhe, farão com que a idade legal da reforma passe para os 66 anos e 5 meses, se eu li corretamente o que foi os dados que foram hoje produzidos. Portanto, é assim que está organizado o nosso modelo de sistema de pensões. Obviamente que esse será o valor que, se nada houver em contrário, esse será o valor que vigorará para 2019, no que respeita à idade legal da reforma. Já que falamos em reformas, vale a pena também salientar que hoje foram conhecidos os dados, já não direi definitivos, mas os dados consolidados do crescimento do produto interno bruto, que garantem que o crescimento da economia para efeitos da atualização das pensões, como já era previsto pelo Governo, mas que é hoje confirmado, se situou na média dos 2 anos acima dos 2%, o que vem confirmar a perspectiva que tínhamos quando do debate orçamental, de que este ano, pela primeira vez desde há muitos anos, haverá para a generalidade dos trabalhadores um aumento real do poder de compra das pensões. E esse é um dado, obviamente, extremamente positivo, não apenas pela confirmação do crescimento económico, mas neste caso concreto, porque tem um efeito muito significativo para a esmagadora maioria dos pensionistas, que vão ter um aumento real das suas pensões em 2018. Obrigada. Creio que o entendimento do Governo relativamente à candidatura do Ministro Mário Centeno é exatamente o contrário. Ao longo destes 2 anos, o Ministro Mário Centeno demonstrou, e demonstrou também em fora europeus, que sabia combinar crescimento económico, políticas de apoio ao crescimento económico e ao emprego, com políticas que preservam, digamos assim, o equilíbrio das finanças públicas. Se vier a ser eleito para Presidente do Eurogrupo, eu creio que é uma vitória desta visão da Europa, onde não está sozinho, de uma Europa que seja mais solidária, mais atenta ao emprego, mais atenta ao crescimento económico e também sem prejuízo do equilíbrio das finanças públicas. Portanto, a minha visão é exatamente aquela contrária àquela que referiu ser a de outras pessoas, que isto enfraquecerá esta voz no seio dos ministros das Finanças europeus. Peço desculpa de insistir sobre o tema, mas na altura em que surgiram notícias, as primeiras notícias sobre isto, o Presidente da República teve uma reação de alguma reserva em relação à hipótese desta candidatura. Esta candidatura foi articulada com o Presidente da República? Está a par? Imagino que sim. Imagino que sim, mas naturalmente nunca aqui comentei, nem comentarei as intervenções do Sr. Presidente da República. Bom dia, Cristina Oliveira da Silva, do ECO. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro do Trabalho, pedir um comentário em relação aos dados de pobreza que foram hoje divulgados e perguntar também, uma vez que os jovens continuam a ser os mais afetados nestes dados da pobreza, continuam a ser os mais afetados, se as mudanças que estão previstas para 2018, nomeadamente no campo do abono de família, se poderão superar de alguma forma estes valores, se poderão reduzi-los, se é esse o objetivo do Governo. E ainda em relação às reformas antecipadas, aos dados de esperança média de vida que foram divulgados e que permitem já calcular o fator de sustentabilidade para o próximo ano. Gostava de tentar perceber quando é que o Governo avança com as alterações às reformas antecipadas que, de acordo com aquilo que já foi divulgado antes, que prevêem o fim deste corte do fator de sustentabilidade. Não é? Enquanto não avançarem essas regras, o fator aplicar-se-á. Portanto, a minha ideia é tentar perceber
se o fim do fator poderá ocorrer no início, a meio do ano, no fim do ano, quando é que isso está previsto? Obrigada. Muito obrigada, Sr. Muito obrigado. De facto, foram hoje divulgados, e eu tive a ocasião de fazer uma pequena apresentação no Conselho de Ministros, já que se trata de um assunto de enorme relevância. Foram hoje divulgados os dados oficiais sobre rendimentos e condições de vida, dados oficiais que se enquadram nos dados no modelo europeu de avaliação dos rendimentos, das desigualdades e da pobreza em todos os países da União Europeia e também naturalmente em Portugal. Foram hoje conhecidos os dados em Portugal e eu gostaria em primeiro lugar de salientar que esses dados têm um referencial temporal, tem uma referência no tempo que não pode ser esquecida. Do ponto de vista dos dados que têm a ver com os rendimentos monetários, o ano de referência é o ano 2016. Portanto, é a primeira vez que são divulgados dados sobre rendimentos, desigualdades e pobreza que correspondem já ao primeiro ano de exercício completo deste governo. Em segundo lugar, dados de natureza não monetária ou não ligada aos rendimentos, esses já dizem respeito a 2017 e incorporam, portanto, o impacto de medidas políticas já destes 2 anos. Os aspectos mais relevantes que eu gostaria de salientar têm a ver com, em primeiro lugar, a redução da taxa de pobreza. O número de portugueses em situação de pobreza reduziu-se. Reduziu-se em 0,7 pontos percentuais, em termos percentuais a redução mais significativa desde 2007 a 2008, e foi uma redução que se fez sentir especialmente nos mais jovens. É uma redução de pobreza, da taxa de pobreza, portanto, o número dos portugueses que estão abaixo do limiar de pobreza, que se concretiza com uma subida desse limiar. Ou seja, houve um aumento generalizado dos rendimentos e um aumento do limiar de pobreza e, portanto, o facto da taxa de pobreza ter diminuído quer dizer que diminuiu o número de portugueses que está abaixo de uma linha que é superior àquela que era o ano passado, por referência ao ano 2015. Em segundo lugar, julgo que se estes dados sobre o passado são dados que são encorajadores e são animadores, ainda que mantenhamos níveis elevados de pobreza em vários setores, melhoramos de forma muito significativa no que toca, por exemplo, à pobreza nos idosos. 2016 foi um ano de redução significativa na pobreza dos mais idosos, mas obviamente temos a consciência, quer em termos de dados de pobreza, quer em termos de dados de desigualdade, que também evoluíram todos eles positivamente. A nossa situação é ainda uma situação que requer um esforço muito grande no domínio do esforço coletivo na criação de emprego, na melhoria salarial e na melhoria das políticas sociais para que possamos progredir mais e mais rapidamente. O segundo aspecto tem a ver a segunda dimensão tem a ver com os dados que já são conhecidos sobre 2017. E esses dados dão-nos sinais mais positivos, ou seja, reforça suficientemente positivo, já que, nomeadamente, a chamada taxa de privação, ou seja, o número de portugueses que se encontram a viver em condições de dificuldades severas, diminuiu significativamente em 2017 face a 2016 e face a 2015, o que quer dizer que, quando forem completamente aplicados a estes indicadores, todo o conjunto de mudanças que se produziram no ano 2017, lembro, como referiu, o aumento do abono de família, a redução da penalização no subsídio de desemprego, o aumento mais significativo que aconteceu em 2017 das pensões, tudo isso vai, certo, traduzir-se numa melhoria ainda mais significativa dos indicadores sociais no nosso país. Estes indicadores são, obviamente, positivos, são particularmente positivos porque mostram uma dinâmica no sentido da correção das desigualdades, no sentido da diminuição da distância entre os mais ricos e os mais pobres no nosso país,
mas sabemos que essas desigualdades são ainda muito pesadas e que há muito trabalho a fazer pela frente. Sobre o fator de sustentabilidade, eu gostaria de relembrar que a primeira função do fator de sustentabilidade é fixar a idade da reforma. Depois tem outro efeito, que é o efeito sobre quem antecipa a idade da reforma. O Governo já iniciou um processo de revisão da legislação nessa área, já há portuguesas e portugueses, tive ontem a oportunidade, numa visita que fiz, conhecer um dos primeiros pensionistas que, com a medida das longas carreiras contributivas, puderam ter acesso a uma reforma sem penalização, e eles vão crescer significativamente nos próximos meses. O conjunto, o Governo mantém no seu programa de atividades a revisão do todo o modelo de flexibilização da idade da reforma, mas não tem ainda nenhuma data para a sua concretização. Muito obrigado. Muito obrigada. Se não há mais perguntas, agradeço a vossa presença e até para a semana, se não for antes, no outro lado qualquer.